Glória a Deus, que bom podemos estar aqui mais uma vez nesta manhã abençoada de domingo. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, Deus abençoe a vida da sua família, que Deus nesta manhã nos permita mais e mais da parte dele desfrutarmos dos bens e das maravilhas que ele tem deixado à nossa disposição sobre a face da terra. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Hoje estudaremos a lição de número 8. Antes que comecemos na introdução, no início da lição, o presbítero Fábio está conosco hoje novamente. Muito bem, muito obrigado, presbítero Fábio, e já estará fazendo esta oração para darmos início à nossa EBD nesta manhã. Amém. Bom dia a todos, bom dia, presbítero Crisantino. Mais uma vez estamos na casa do Senhor. Vamos orar a Deus, mas essa escola bíblica dominical. Pai eterno, nós te exaltamos por mais um domingo, por mais uma manhã, por mais um dia de paz, de saúde. Te agradeço por este que está nos ouvindo, nos assistindo, que seja edificado, que seja transformado pelo poder da Tua palavra. Abençoa as nossas vidas, nos sustenta, nos dê palavra, nos dê sabedoria para falar do Teu amor, da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade sobre a terra. Nós te exaltamos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pois bem, daremos início nesta manhã à lição de número 8. Nós queremos ser bastante breve com nossas meditações, explicações, enfim, e creio que Deus vai contribuir conosco e contribuir com todos os irmãos que estão aí nos ajudando através dessa live. O nosso muito obrigado, graças a Deus tem sido bênção, muitos irmãos envolvidos, muitos irmãos compartilhando, muitos amigos compartilhando, comentando, curtindo, e graças a Deus tem sido bênção para a vida de muitas pessoas. Temos até testemunho, tá, o presbítero Fábio, de pessoas que já receberam milagres aí, bênção nas suas vidas através do culto online. A lição de número 8 hoje, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nosso textual diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2 e o versículo 20. E a verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Que maravilha nós podemos ter esta consciência, podemos ter esta orientação de que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja que está marchando firme para a glória sobre a face da terra, né? E esta igreja tem a função, tem a missão de pregar o evangelho. Então, o que nós queremos passar para você nesta manhã é que, independente da denominação que você faça parte, a igreja que você pertence, ela é do Senhor Jesus. Então, procure sempre agradar a Ele, adorar a Ele e exaltar a Ele, porque Ele é o dono da igreja, né? A igreja pode ter alguns coordenadores, pastores, presidentes de convenções, enfim, todas as autoridades eclesiásticas que você possa conhecer sobre a face da terra. Mas isso são pessoas que estão determinadas ou separadas para assumir responsabilidade em diversos setores. Mas quando se fala da igreja no geral, da igreja universal, aquela que foi eleita por Cristo, não tem homem que seja dono dela. O dono dela é Jesus Cristo. Amém? Nosso texto bíblico básico para esta meditação nesta manhã está em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e depois Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Eu vou ler a parte que está no livro de Efésios, depois o presbítero Fábio vai ler a parte que está no livro de Mateus, né? E assim nós vamos compartilhando esta ministração nesta manhã. Diz assim os primeiros versículos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus agora com o presbítero Fábio. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos,
E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Então aqui está a comparação da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia, Uma coisa interessante, que é bastante proveitoso a gente observar, presbítero Fábio, que durante o tempo do ministério de Jesus, aqui sobre a face da terra, ele sempre se preocupou em manter as pessoas que estavam ao seu redor informados, E muitas das vezes nós vemos pessoas que querem passar por cima de algumas coisas para poder chegar a um determinado ponto que ele quer chegar. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um exemplo clássico de quem quer fazer, mas não quer de maneira nenhuma desmanchar ou desmoralizar ou desfazer de quem já fez. Tanto é que ele fala aqui sobre a lei dos profetas, que vieram antes dele, mas também ele deixa aqui bem claro na mente de Paulo, falando a respeito dos apóstolos também. Por quê? Porque ele queria criar uma construção em todo esse processo para que ninguém se sentisse ofendido ou perdido no tempo de dizer assim, o que eu fiz não valeu nada, Ele teve esse carinho de aproveitar tudo que foi feito para que pudesse, nessa soma, ele acrescentar a vida de cada um daqueles que querem o servir. E com isso, nós vemos também que Jesus sempre se preocupou em falar para as pessoas, quando ele queria expor um assunto que ele sabia que era de grande importância e que precisava ser compreendido pelas pessoas, ele sempre procurava falar através de parábola. Primeiro, que através de parábola você não expõe ninguém. Você está fazendo uma comparação ou contando uma história, uma fábula que não expõe ninguém. Porque quando você coloca o nome de pessoas, lugares e assim por diante, você começa a expor as pessoas. E Jesus tinha essa preocupação. Ele não tinha intenção nenhuma de expor ninguém, de envergonhar ninguém. Ele queria ensinar e ensinar com categoria, para que as pessoas pudessem entender que a missão dele não era gerar discórdia, a missão dele era gerar comunhão e fazer o crescimento do reino, É bem verdade, presbítero. A gente observa um Jesus humilde e que se preocupava em cumprir com o seu chamado, sem atropelar o que já tinha sido instituído. Nós temos as leis já montadas, a lei de Moisés, sempre alguém tentava pegar ele com palavras, tentando fazer com que ele errasse, mas ele, na sua simplicidade, na sua humildade, eu vim aqui para cumprir, e não negava e não deixava o inimigo entrar e trazer o erro e fazer com que a sua imagem viesse, a imagem do Pai viesse a ser manchada. Porque, na verdade, tudo aquilo que foi feito no passado pelos profetas, pelo próprio Moisés e tal, era algo que estava indicando para coisas que viriam ser implantadas por Deus. E quando Jesus chega, que ele começa a fazer com que esta conclusão chegue ao final e o processo de verdade tenha o seu nascedouro sadio, muitas pessoas queriam embaraçar ele e dizer, mas Moisés, Abraão fazia assim e tal, e aí querendo que Jesus de repente desclassificasse ou desmerecesse quem veio antes dele, E aí Jesus disse o seguinte, olha só, o reino que Moisés fez parte, o reino que Abraão fez parte, aqui na terra, que ainda continua fazendo no céu, o reino que Ezequias, Ezequiel, Jeremias, todos, é o mesmo que eu estou representando aqui hoje. E se esse reino se dividir, ele vai se desmoronar. Ele não pode se dividir. Então essa é uma lição muito profunda, a gente aprender que, independente de denominações evangélicas que existam sobre a face da terra, nós temos que procurar sempre somar um com o outro, manter a comunhão, porque a própria palavra de Deus diz, eu gosto muito de repetir esse versículo, João, capítulo 13, versículo 35, diz assim, sereis conhecidos como meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então, nós temos que prezar pela comunhão, porque à medida que nós começamos a ter disputa entre um e o outro, nós começamos a dividir o reino. E quando o reino se divide, ele não subsiste, ele acaba ruindo. Então, que nesta manhã nós possamos ter um pouco de consciência a respeito disso,
Desde já, mais uma vez, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor Célio, que tem nos dado esta oportunidade, nos dado esse espaço para que nós possamos estar aqui comunicando com os irmãos. Deus abençoe a vida do nosso pastor Célio, pastor presidente deste campo, e todos os obreiros que estão enganjados nesta obra. Que Deus possa nos trazer o mais breve possível a resposta da parte dele com relação a tudo aquilo que estamos passando, e fazer com que nós tenhamos de novo o prazer de estarmos em comunhão, não só no Espírito, mas também em vida, um com o outro, celebrando o culto de adoração ao Senhor. Pois bem, prosseguindo, nós temos aqui a introdução que praticamente nós já falamos, a respeito da introdução, que Cristo é a pedra fundamental. Toda e qualquer denominação que se preze, que prega o Evangelho, que quer ver o crescimento do Evangelho, deve estar fundamentada sobre o nome de Cristo. Não para levar vantagem, mas para mostrar que é original e que tem a capacidade de representar o reino. Prosseguindo, nós temos aqui o primeiro ponto que fala sobre um edifício espiritual. O edifício espiritual está aqui dividido em 4 tópicos, e fala a respeito de estruturas, E aí vem aqui o primeiro, o santuário judeu, depois tem o santuário cristão, depois tem a pedra angular e, por fim, tem Cristo, a pedra principal, Eu vou ler aqui sobre o santuário judeu, depois o presbítero Fábio vai passar a parte do santuário cristão, e assim nós vamos ganhando tempo e adquirindo conhecimento através desta lição nesta manhã. Diz assim: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado, ou seja, não está nada fora daquilo que nós já falamos aqui, derrubando os conceitos humanos e colocando os conceitos divinos em prática para que o ser humano pudesse ter esse entendimento. Mas o que a gente tem que observar, presbítero Fábio, é que todo ser humano, por mais evoluído que seja a época que ele nasceu, ele nasce zerado, ele nasce limpo, puro, sem nenhuma maldade e também inocente. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai adquirindo hábitos, e aprendendo coisas com aqueles que estão ao seu redor. Se ele estiver num ambiente que lhe ensina a verdade e aquilo que é sadio, automaticamente não quer dizer que seja 100% isso, tá? Tem pessoas que crescem em ambientes de desolação, de discórdia, e ele não fica uma pessoa contaminada por aquilo. Mas, normalmente, o ser humano tem por hábito se adaptar ao ambiente que ele vive. Então, isso, quando a pessoa já é adulta, que ele começa a fazer parte de um ambiente, é um pouco mais difícil você tentar mudar tudo aquilo que ele é para o jeito que aquele ambiente quer que ele seja, mas consegue com muita dificuldade. Agora, quando é pequeno, quando é já no seu nascedouro, existe uma facilidade de infiltrar isso com mais facilidade na mente do ser humano, ele acabar crescendo, sendo fruto daquele ambiente, Mas isso não é 100% seguro, que todo ser humano que nasce num ambiente ruim, ele vai ser ruim, todo ser humano que nasce num ambiente bom vai ser bom. Não estamos querendo dizer isso aqui, não. Tem pessoas que conseguem nascer e crescer num ambiente ruim e se tornar uma pessoa boa, e tem pessoas que nascem e crescem num ambiente bom e se tornam uma pessoa ruim, Então isso aqui não é regra para ninguém, isso aqui é só uma pequena ilustração a respeito do que pode ser. Mas como o ser humano ele tem inteligência e capacidade de raciocinar, ele consegue se desvencilhar das coisas ruins e ficar ao lado do bem. Porque a questão é o seguinte: só existe 2 caminhos na Terra para nós seguirmos, o caminho do bem e o caminho do mal. Quando você não está no caminho do bem, você automaticamente está fadado a estar no caminho do mal. Então, que nós tenhamos a capacidade de escolher e de sermos livres. Mas tem muitas pessoas que pensam que ser livre é ele fazer o que ele quer. Não, ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é você analisar e fazer aquilo que lhe é saudável, aquilo que lhe é peculiar, a sua moral, ao seu caráter, para não se contaminar. Então, isso é liberdade. Agora, as pessoas que dizem ser livre, mas fazem tudo o que a vida lhe propõe, ele não é livre, ele está sendo escravo de um sistema que está todo dia dizendo para ele que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, nós não somos frutos de uma ditadura, de algo que vem sobre a nossa mente e nos oprime. Nós somos frutos
de um novo nascimento em Cristo Jesus, que nos dá a liberdade de refletir, de pensar aquilo que nós realmente queremos fazer. Pode prosseguir, presbítero Fábio, no ponto do cristão agora. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7, 48 e 17, 24. Deste modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Muito bem, né, presbítero Crisóntino? Nós estamos diante de uma lição onde Cristo é o centro de todas as atenções. A parte que o irmão leu só uma passada, a gente vê um modelo de adorador e de adoração onde existem falhas, rachaduras. E a gente agora vê um santuário cristão onde é perfeito. Cristo veio para fazer as coisas serem perfeitas, onde o homem não consegue completar, ele entra e faz tudo ser perfeito. Eu tenho aqui dentro dessa lição um ponto interessante. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita. Hoje, o Espírito de Deus habita em nós proveniente de Deus. Cristo, Jesus, veio fazer isto ser real, veio fazer isto ser completo. Vivemos hoje nos dias onde as igrejas, estão fechadas, porém, nós não temos essa dificuldade em chegar a Deus. Nós não temos essa dificuldade de estar diante de Deus, conversando, dialogando com Ele. Antes existia essa dificuldade. Esta era a brecha, esta era a falha. Jesus vem, preenche na sua humildade e completa, faz tudo perfeito. E a igreja hoje somos nós. Não é verdade? Porque havia uma dificuldade das pessoas entenderem que o verdadeiro sentido da espiritualidade não está no material. Quando fala espiritual, já fala que está em outra dimensão. Então as pessoas, infelizmente, valorizam muito aquilo que é físico, aquilo que é palpável, aquilo que você pode ver com os olhos carnais. Mas quando você administra tudo isso e adquire a fé em Cristo Jesus, você começa a entender que a fé te faz enxergar além daquilo que é natural. Então, por isso que agora o templo físico pode ser bonito, suntuoso, imponente na sua aparência, mas isso não quer dizer que ali tem uma presença maior ou uma presença menor do Espírito de Deus. Por quê? Porque o templo verdadeiro, que recebe o Espírito Santo de Deus e que sai dele a adoração perfeita para Deus, não é um templo físico, não é um templo de alvenaria, é um templo de carne e de osso que tem uma alma e um espírito embutido nele, que somos nós. Nós somos a verdadeira igreja, onde Cristo quer operar, onde Cristo quer habitar, onde Cristo quer fazer a transformação todos os dias, né? É verdade, é uma colocação. Hoje a gente tem templos luxuosos, templos mais humildes, né? Varia muito de cidade a cidade. E nós vemos um cenário montado, a igreja é um cenário montado. Porém, nós somos um cenário diferenciado, somos um templo diferenciado, o corpo é um templo do Espírito. Então você não tem como mostrar para Deus de forma distorcida. Ou você é um verdadeiro adorador, ou você não é um verdadeiro adorador. Eu estou usando muito o cenário que nós estamos vivendo, porque hoje eu vejo Deus moldando uma igreja, moldando um verdadeiro adorador. Porque antes você vestia a melhor roupa, você preparava o melhor louvor e ia para a igreja apresentar. Hoje você apresenta diretamente a Deus. Então a gente vê o modelo da pedra angular sendo moldado nos nossos dias, acontecendo no momento em que vivemos. E uma coisa interessante, presbítero Fábio, que a gente tem que observar é que antes dessa pandemia, quando os templos estavam abertos, a maioria das interações aconteciam entre as pessoas através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, era mensagem para lá, era mensagem para cá, era chamada de vídeo, era um monte de coisa e tal. E hoje que nós estamos tendo a possibilidade de utilizar esses mecanismos em favor da obra, até mesmo para fazer visitas, que é a chamada visitas online, os cultos online, muitas pessoas às vezes estão criticando,
Outras estão gostando, outras estão criticando, outras estão tendo um pouco de rejeição, porque eu não aceito isso. Não. A verdade é o seguinte: Deus está disponibilizando a todo tempo recursos para nós fazermos aquilo que tem que ser feito, né? O problema é nós sabermos usar isso, porque hoje, infelizmente ou felizmente, a maioria das coisas acontece na virtualidade, né? Você trabalha com o seu banco e o dinheiro continua sendo o mesmo dinheiro que você usava anteriormente, mas você mexe tudo de forma eletrônica. Você faz consulta com os médicos, você manda documento, recebe documento, tudo através das vias eletrônicas. E isso tem validade. Por que também não as coisas que são feitas para Deus, os cultos que são prestados a Deus, neste momento nós também não podemos fazer através das vias digitais, né? É só ter a capacidade de espiritualizar o instrumento que Deus está nos disponibilizando no momento, porque o efeito da oração que é feita colocando as mãos sobre a cabeça aqui e o efeito da oração que é feito aí, que você recebe no celular, é o mesmo efeito. A diferença é se você tem fé ou não para receber aquilo que Deus está determinando para a sua vida. Esse é o objetivo do Evangelho, pregar ele de qualquer forma, né? De uma forma sábia e inteligente, dentro da unção do Espírito, que é o principal. Se nós chegarmos aqui sem a unção, não surte efeito algum. Vai ser como um jornal que no dia da manhã a notícia chegou e à tarde já não tem efeito algum, se não tiver uma nova notícia. A unção que existe desse Cristo, que é a pedra principal, que está dentro do nosso tema aqui, da nossa lição, é Ele que faz o efeito de tudo isso aqui funcionar. Se Ele não estiver conosco, não surte efeito algum. A verdade é que o fundamento é Ele, né? Temos que dar a honra e a glória para Ele. O ponto 3 aqui desse primeiro tópico fala agora a respeito da pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeriria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de diâmetro. Então, veja bem, isso aqui eu não tenho muita propriedade para falar a respeito de fundação de prédio, né? Mas a questão é a seguinte: tudo tem que ter um fundamento, né? Então, quando a gente fala de pedra fundamental, quando a gente fala de base, de estrutura, a gente está falando de algo que tem a missão, a função de sustentar. Hoje nós temos muita familiaridade com obras, né? E antigamente a tecnologia que estava à disposição do povo era menos do que a que nós temos hoje, mas hoje nós vemos que qualquer um que vai fazer uma obra, ele sabe que a obra tem que ter as chamadas sapatas, né? Que é o que nós falamos aqui no Rio de Janeiro. Talvez em outro lugar do mundo, do Brasil, tenha outro nome, mas a gente fala de sapatas, né? Elas são distribuídas nas extremidades e também no meio da construção para que possa sustentar. Se a construção for uma construção pequena, sapatas pequenas de acordo com a dimensão da construção. Isso é muito interessante. Tem pessoas que querem fazer a obra maior e a fundação menor. Então corre o risco de lá na frente ter a rachadura, cair e tal. E dependendo do prédio, já não é mais nem as sapatas que são suficientes. Tem que fazer o bate-estaca para pegar uma profundidade maior, para ter o equilíbrio, porque à medida que você sobe o edifício, você também tem que ter a fundação para baixo, para evitar o desequilíbrio, aquela coisa toda. Mas contudo, a gente sabe que já existe outros tipos de construções agora, que são construções menores, que são feitas por grandes empreiteiras, que você não tem mais as sapatas distribuídas. Faz-se os cantos e distribui uma malha de ferro e faz um alicerce único, né? Uma base única, para que possa ter a estabilidade em todos os sentidos. Então, independente das formas de estrutura, o importante é que a estrutura seja feita de acordo com o tamanho da construção. Então, o que nós queremos dizer aqui? Jesus Cristo, que é a pedra angular, né? Que é a pedra principal, que é o que já vai passar no próximo tópico aqui, ele é a fundação suficiente para sustentar toda a estrutura da igreja. Não precisa ninguém mais inventar coisa alguma para que a estrutura da igreja seja mantida. É só obedecer a Jesus Cristo
e ter ele como seu fundamento principal, como fundamento da igreja. Não precisa pregar outra coisa. Eu me lembro que há uns tempos atrás eu estava conversando com um pregador, e aí ele disse que foi fazer uma agenda lá no Grande Templo em Cuiabá, e chegou lá e perguntou para o pastor Sebastião: Pastor Sebastião, como é que é o estilo da mensagem aí que eu devo pregar, e o que eu devo falar aí, o povo, como é que está acostumado? O pastor falou para ele assim: meu filho, prega que o inferno é para baixo e que o céu é para cima. Não inventa moda não, deixa Jesus te usar. Porque tem pessoas que querem controlar o que tem que falar, porque aqui na minha igreja não. O homem não é dono de igreja. O homem administra algumas partes que existem sobre a face da terra, mas o dono da igreja é Jesus. Então a palavra que tem que ser pregada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que seja, a palavra tem que ser a palavra de Jesus. Aquilo que está escrito nas escrituras. E pronto, acabou. Não adianta inventar moda. Tem pessoas que querem inventar moda e acabam se perdendo e fazendo muito se perder também. Pode prosseguir, presbítero Fábio. Muito bem, meu presbítero. Cristo, pedra principal. Essa pedra principal, para ser pedra principal, ela teve que seguir um caminho correto para ela ser exemplo. Chegar ao ponto de ser, né? A identidade de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, Mateus 12:10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, Atos 4:11 e 1 Pedro 2:7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Mateus 7:24. Pessoas 7:24. Eu me perdi aqui. Então a gente tem um modelo da pedra principal muito interessante aqui, onde eu vejo um Cristo que é falado em Salmos. O salmista ele já anuncia alguém que vai surgir, né, de uma forma correta, porque Cristo, para ser pedra principal, ele teve que seguir uma forma de chegar até nós. Para ele chegar até nós, ele teve que vir de uma virgem, ele teve que vir de uma mulher que nunca tinha entrado a homem, ele tinha que seguir todo o processo para chegar até o que chegou. E a gente entende aqui em Mateus e Marcos, onde o próprio Jesus relata sobre a sua história, o Sermão do Monte, a pedra angular, o santuário. A gente tem um modelo de Cristo onde ele é edificado sobre um fundamento sustentável, né? Como o exemplo que o presbítero citou, uma fundação, ela tem que seguir o seu tamanho correto, ela tem que seguir o modelo correto, uma estrutura maior com a sustentação maior. E nós temos um Cristo, uma pedra principal, que tem uma sustentabilidade forte, que nos dá força para continuar dando continuidade ao seu trabalho. Amém. Com certeza que ele é a base maior, é a base melhor de tudo. E a gente sabe que desde o princípio, Deus se preocupou com tudo isso, em manter todas as coisas alinhadas de acordo com o seu querer, com a sua vontade, para que tudo pudesse chegar ao final, na conclusão que Ele quer que chegue, porque o final ainda não chegou, então ainda estamos em processo de construção, de adaptação, de muitas outras coisas. Talvez no tempo de Paulo, de Pedro, de João, a maneira de abordar as pessoas e de transmitir o Evangelho era uma, depois foram passando os tempos, as coisas foram modificando, vem chegando, hoje chegamos no século 21, e hoje nós temos a nossa forma de pregação do Evangelho. Mas mesmo nós tendo a nossa forma já bastante atualizada, a gente às vezes se surpreende com alguma coisa. E se a gente não tiver o temor de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas, ou nós rejeitamos com muita facilidade, ou aceitamos com muita facilidade. Então, existe um sistema criterioso que Deus nos dá para analisar tudo isso. E a gente, por não aceitar, pode sofrer sanções do homem, como também de Deus, e por aceitar também podemos sofrer, né? A gente vê que no caso de Zacarias, quando Zacarias recebeu a notícia de que a esposa dele iria ter um filho, que no caso seria João Batista,
que viria para preparar o caminho para o mestre, para terminar, para concluir o processo, até mesmo batizar Jesus, ele não acreditou. E quando a bênção chegou, o que aconteceu? Ele ficou sem falar aquele tempo todinho, para poder aprender que ele tem que ter a sensibilidade de Deus na vida, para entender aquilo que Deus está querendo passar, porque às vezes, por falta de sensibilidade, tanto a gente rejeita coisas boas, como aceita coisas ruins, e vice-versa. Então essa sensibilidade da parte de Deus, ela precisa estar presente na vida do crente, principalmente na vida dos líderes espirituais que estão sobre a face da terra. A gente vê um Zacarias, pegando o que o presbítero está falando, um Zacarias que ele, dentro do caminho, ele não acredita na visão que ele está tendo. Sim. Então, essa sensibilidade às coisas de Deus não pode se perder. Não. E a gente está vivendo um momento delicado, onde você vai realmente dizer se você é um chamado de Deus ou não. Se você realmente tem fé no Deus que você vê, que tem poder, autoridade para dizer, vai, conquista. Um Deus que tem poder para fechar a porta e ela fechar. Um Deus que tem poder para abrir porta e ela abrir. E a gente vê aqui um homem que perde a visão, mas de repente, quando algo acontece diante dele, ele torna a ter a visão. Isso é muito interessante na nossa vida, porque esse Cristo, a pedra principal que a gente prega, é isso. Ele quer que ele seja o centro das atenções, que as pessoas veem ele em nós, não é verdade? Através das nossas atitudes do nosso dia a dia. Correto. Dando prosseguimento aí no ponto 2, nós já estamos aí com um bom tempo de ministração e não podemos exceder muito também. Já temos aí a média de 20 minutos, 25 no máximo para encerrar. Mas eu creio que vai dar tempo da gente conseguir chegar aqui à conclusão que a gente quer que os irmãos tenham nesta manhã. Ponto 2, o fundamento, apóstolos e profetas, né? Aí fala aqui sobre conceitos de apóstolos, fala sobre a doutrina dos apóstolos, fala sobre o testemunho dos profetas. Então, nós temos 3 pontos que são importantes, são primordiais, para que aqueles que pregam o evangelho consigam pelo menos parar um pouquinho para observar isso. É muito importante. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo o fundamento. Ou seja, eles não fugiram da regra, receberam a missão, cumpriram com a missão. É lógico que teve alguns que tiveram alguns momentos de deslize, tiveram suas dificuldades ao longo da caminhada, né? O próprio Pedro chegou ao ponto de Jesus repreender ele como se fosse Satanás, mas nada disso impediu que, estando eles arrependidos e com o coração quebrantado, Deus tivesse a capacidade de usar cada um deles e fazer com que eles conseguissem alcançar o objetivo. O que nós temos que entender é que, por mais que as coisas se tornem difíceis, existe um Deus que é especialista em recuperar seres humanos. Para ele não existe nada perdido. Se você estiver com vida, você tem a possibilidade de ser recuperado. Não tem mais depois da morte. Aí acabou, né? Não adianta fazer petições, fazer trabalhos repetidos e tal, não tem mais como. Foi embora. Ou para salvação ou para perdição, mas enquanto tem vida tem tempo de ser recuperado. Então ele cumpriu a missão através dos apóstolos, e agora nós vamos em frente com o presbítero Fábio falando a respeito da doutrina dos apóstolos ainda, que aqui é o conceito, né? Só falando sobre a doutrina. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar das pessoas, o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja, não são apóstolos em si, mas a doutrina que ensinavam, ou seja, as escrituras. Atos 2,42 e 2 Timóteo 3,16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,3 e 2 Pedro 3,16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois
de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou, ou seja, chamou atenção: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme termos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Muito bem. Nós temos aqui um mensageiro, um enviado, né, que é o significado da palavra apóstolo. E agora eles dão continuidade ao que Jesus lhes confiou a fazer. O próprio Jesus já tinha 12 discípulos, né? E agora são constituídos os apóstolos, que saem para ensinar a palavra, anunciar sobre a pedra principal, o fundamento, as escrituras. Conforme bem colocado o presbítero Crisantino, eles não falavam de si, eles não falavam deles, eles falavam de Cristo. Eles falavam dos feitos de Jesus e davam continuidade. Existia até uma situação muito meio que assim complicada. Alguns não queriam aceitar Paulo, né? Porque Paulo não tinha visto Jesus. Então como que você pode ensinar aquilo que você não viu? Mas aí ele tem um exemplo, né? Lá em Atos a gente vê o relato onde ele fala: não, eu vi esse Jesus que vocês pregam, eu caí do cavalo. Tem aquele processo todo de Paulo, e Paulo dá continuidade a esse ensinamento, as escrituras. Então nós vemos aqui os apóstolos, eles se preocupam em apregoar o ano aceitável do Senhor. O que foi dito lá em Isaías, o que o salmista fala no 118, versículo 22, me parece, é isso mesmo, Salmo 118, 22. Ele também traz o relato do Messias, do enviado. Então nós vemos aqui os apóstolos dando continuidade ao ensino da palavra de Deus, que não pode ser substituída, que é o que nós fazemos e damos continuidade. Como bem foi colocado, Cristo ainda não veio, ele ainda está por vir, e nós temos que preparar você, ouvinte, você que está assistindo, você que está ao alcance da nossa voz pelos meios de comunicação, que Cristo ainda está por vir. Uma coisa interessante, presbítero Fábio, que eu brotou no meu coração agora, eu pude analisar, e eu acho que vale a pena a gente observar que, independente das épocas, sempre as dificuldades existem, né? E as afrontas chegam por causa da pregação do Evangelho. E você vê que no tempo ainda dos apóstolos, o próprio João, eu agora não me lembro o nome eu acho que é Diócrates, até pus esses dias uma curiosidade lá no Facebook a respeito disso. Esse camarada não deixou João pregar na igreja dele, porque ele achava que João não tinha uma visão da parte de Deus, e a visão dele era uma visão diferente. Então, os problemas daquela época acabam se repetindo hoje também, porque tem muitas pessoas que querem mexer na pedra, querem mexer no fundamento. Então, quando você mexe no fundamento, você causa instabilidade na construção. E se você causou instabilidade na construção, automaticamente vai ter temor, vai ter terror, vai ter desequilíbrio, vai ter um monte de coisa relacionado à desestruturação do ambiente. E com isso a gente começa a ver pessoas que se acham acima da verdade que está na Bíblia, se acham capazes de mexer na pedra e tentar fazer alguma coisa e tal. Então isso tudo tem que ser reparado, tem que ser analisado, tem que ser observado por nós, para que nós não possamos cometer injustiças e nem erros gravíssimos que não tenhamos mais como consertar, como repará-los. Então você vê que tem até nos nossos dias, tem pessoas que chegam a se dizer ser o próprio Cristo, está querendo impor isso sobre a cabeça das pessoas. Talvez para a gente que tem um pouco de conhecimento da palavra, você vê isso e fala assim: gente, mas que absurdo. Mas tem muitas pessoas que aceitam, que seguem, que vão à frente, porque o camarada disse que é o Cristo, o próprio Cristo, e bate o pé no chão que é, e que ninguém pode contestar, né? E talvez, se alguém contestar, é até acionado judicialmente, porque diz: não, ele tem o direito de fazer isso. Então, o que acontece? Isso aconteceu na época dos apóstolos, aconteceu depois, aconteceu lá atrás, e vem acontecendo, e hoje, nos nossos dias, acontecem também. Pessoas que não têm a unção de Deus sobre as suas vidas e querem mexer no fundamento, e mexendo no fundamento causa instabilidade na estrutura, e essa instabilidade provoca divisão, provoca um monte de coisas que nós não queremos que tenha na igreja de Cristo. Amém? É verdade, meu presbítero. Quando
você começa a mexer na estrutura de uma casa, você corre o risco, realmente, como bem colocado, você causar rachaduras. Então, uma obra, quando vai ser mexida, primeiro é analisado para entrar dentro dela, saber o gasto, tudo que vai ser feito. Com Cristo não é diferente. Como que você vai mexer em algo que já está montado? A partir do momento que você começa a mexer, vai aparecer o homem. Porque Cristo já é o modelo, é só seguir. Quando começa o homem mexer onde já está um edifício montado, todo estruturado, a glória de Deus não aceita a glória humana. É Ele que tem que ser glorificado. Por isso começa a ter rachaduras e ter problemas, e aí o evangelho acontece que nós vemos acontecer nos nossos dias, homens amantes de si mesmo, que querem a glória para si. Então, muito bem, para finalizar aqui esse tópico, falando sobre o testemunho dos profetas, né? Esses homens também deram testemunhos, né? E Deus teve muito carinho, sempre teve muito carinho com aqueles que fazem a sua obra. Mesmo você sofrendo, padecendo, é uma forma de você observar que é o carinho de Deus com você para te fazer crescer, para te fazer prosperar. E tem uma passagem muito importante que vale a pena a gente observar, que Deus nunca deixa ninguém enganado se quiser de verdade fazer a obra dele com seriedade. Deus mostra, Deus revela e faz com que aquela pessoa tenha a capacidade de observar as coisas com mais profundidade do que aqueles que não estão querendo ter compromisso com a verdade. Então, quando você vê o profeta Jeremias fazendo a obra para Deus e profetizando e falando, e chegou um momento que Jeremias ficava encantado com aquilo que acontecia no templo, os sacerdotes que se apresentavam, os sacerdotes que ministravam a palavra, e aí Jeremias começou a ficar meio que, tipo assim, envolvido com aquilo, e parece até que ele, de repente, queria, tipo assim, valorizar mais aquilo do que o que realmente Deus tinha para oferecer a ele. E aí Deus chama Jeremias no particular e fala assim: vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Vou abrir só um buraquinho na parede para você ver que se você começar a dar muita ênfase para o homem, tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, valorizar muito o material, você vai ser iludido pela sua própria visão e você não vai conseguir enxergar aquilo que você tem que enxergar. E aí abriu aquele buraquinho na parede e mostrou para Jeremias: dá uma olhada aí, olha só, eu quero que você seja o contrário disso. Olha quantos sacerdotes aí que lá na frente do povo é uma coisa, mas aqui olha só como é que eles são. Então, Jeremias, eu quero que você seja autêntico, na presença ou fora da presença, entendeu? Na frente ou fora da visão da pessoa. E aí Jeremias começa a entender que por mais que ele não tinha cargo no templo, não tinha o título de sacerdote, não tinha nada disso, mas ele era alguém tão importante para Deus que ele não podia ficar de maneira nenhuma fora da visão e da ação de Deus, porque Deus queria usá-lo e nós vemos como que usou Jeremias. Então, esse reconhecimento que nós temos com Jeremias, com Ezequiel, com muitos outros, nós também observamos que os profetas testemunharam isso, né, com as suas vidas, e depois os que vieram após também vieram testemunhando isso, e posteriormente veio chegando mais outras pessoas, veio modernizando, né, e passando os anos, e até hoje no século 21 a igreja ainda continua tendo os homens e mulheres de Deus que são verdadeiramente usados por Ele e tem revelação da parte dele para manter a obra de pé e sustentada. Amém? Amém. É verdade. O verdadeiro adorador não é difícil de discernir ele, né? Então nós vemos aí o perfil de um verdadeiro adorador, você vê logo destacado, ele se destaca no meio da sociedade. E quando eu falo que Jesus sempre se preocupou em tratar as coisas através de parábola, para que as pessoas não fossem expostas diretamente, mas que as mesmas pudessem entender o que ele estava querendo falar, nós vamos agora aqui para o ponto 3, que tem por título Edificados para a Morada de Deus. E aí fala sobre o edifício bem ajustado, fala sobre o templo santo no Senhor e fala sobre a morada do Altíssimo, entendeu? Então a gente começa por uma parte física, ou seja, para a gente ter uma percepção maior de entendimento, né? Uma capacidade maior de entendimento, e depois vai partindo pro nosso corpo, né? Que é o templo físico de verdade do Espírito Santo, e depois já chega no espiritual, que é a conclusão das coisas, onde as coisas acontecem de verdade. Então, edifício bem ajustado, não precisa nem a gente ler. A gente que tem uma capacidade mínima de observar,
você ao passar pelas ruas, você consegue observar quando uma obra é bem feita e quando ela não é, né? Você só em olhar fala assim, rapaz, mas olha só que lambão que fez aquilo ali. E quando você passa e vê um bem feito, fala, olha que camarada é caprichoso ali, sabia o que estava fazendo. Então, na obra de Deus também não é diferente. As pessoas observam, tanto que o apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta lida diante da sociedade. Então, cada um de nós que somos cristãos, cada um de nós que somos servos de Deus, nós temos que ter essa preocupação de se mostrar, né, para a sociedade como alguém que tenha verdadeiramente na sua vida o temor de Deus e a presença de Deus. Agora, vou dizer para você, por mais que você queira ser um padrão definido de cristão, de servo de Deus, você vai encontrar quem te afronte. Isso aí é inevitável. Mas se essa pessoa que vier falar de você, se ela tiver razão, é motivo para você mudar os seus conceitos e se consertar. Se ela não tiver razão, isso não vai te atingir. Então, quer dizer, não precisa você ficar histérico, se expondo, gritando, porque alguém te afrontou com relação ao Evangelho. Só existe duas maneiras de analisar isso. Se a pessoa estiver certa, ela tem razão e você vai ter que se consertar, porque você é um servo de Deus. Se ela estiver errada, quem te justifica é quem? É Deus. Então deixa ela falando sozinha e vai servir a Deus, que é Ele que vai te justificar. Amém? Amém. É bem verdade, porque a gente tem um evangelho que é visto por todos. O evangelho é isso aí. E as pessoas olham quando você é bem sucedido, quando você não está bem sucedido. E isso causa espanto para muitos, porque como você prega de um Deus que é perfeito e você, na verdade, você está na imperfeição. Então, é totalmente desproporcional. Ou você é santo em toda a sua maneira de viver, ou você não é. Né? Se santifique mais, ou não se santifique. Ou viva na obediência, ou não viva na obediência. Somos templo do Senhor, né? Dando continuidade, né? O templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado, que pertence a Cristo para viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada do Espírito Santo. O escritor do Espírito, o escritor aqui, quando ele fala de templo santo, ele usa o exemplo do tempo da lei, onde ele relata aqui sobre o lugar santíssimo. E hoje esse lugar santíssimo é o templo. Nós somos esse lugar santíssimo. Então não posso tocar em coisas imundas. Não posso fazer aquilo que não é agradável a Deus. Esse templo, para ser bem sucedido, conforme foi falado anteriormente, ele tem que viver centrado na palavra. Obediência, leitura dia a dia, diária, oração, busca constante, para conseguir fugir do que o inimigo coloca diante de nós, para não sermos bem sucedidos e isso causar escândalo, para que a obra de Deus não venha tomar o rumo que é para ser tomado. Então nós vemos aqui Paulo despertando também, né, na sua analogia paulina, sobre uma estrutura material, mas ao crente que se tornou templo santo. Eu tenho que ser santo, como já falei, santo em toda a minha maneira de viver. O que vale a pena nós observarmos, presbítero Fábio, é que quando fala a palavra grega ali que falou de neon, né, que fala a respeito de interior, né, ou seja, aquilo que não está visível para quem está do lado de fora, mas que é muito importante também. Por quê? Porque uma construção, geralmente, ou 100%, né, ela é usada no seu interior. Né? A parte externa é só para uma questão de proteção, fachada, é chamado de fachada, né? Principalmente os prédios comerciais, você não consegue, na maioria das vezes, observar as suas laterais no fundo, você só consegue observar a fachada, só a frente.
Então, geralmente, aquela fachada, ela é feita com todo um trabalho, um cuidado, para chamar a atenção de quem está vendo, né? E às vezes, nem sempre aquilo que está exposto na fachada é o que está acontecendo lá dentro. Às vezes você vê uma loja com uma fachada tão bonita, tão tecnológica, que você pensa assim, poxa, ali dentro deve de ter aparelhos, coisas que fazem parte dessa fachada que eu estou vendo. E quando chega lá dentro não tem nada daquilo, né? É totalmente diferente. Aí fala, não, preço baixo, aquela coisa da promoção, chega lá dentro não tem nada a ver, é mais caro do que nos outros lugares. Então, o importante não é a aparência da fachada. O importante é aquilo que está no interior, aquilo que está lá dentro. Então, só que o interior também tem que ser cuidado, porque muitas coisas que acontecem na estrutura externa acabam atingindo o interior. Tem casas que começam a ter infiltrações na parede, e aí no começo você não observa, mas quando passa um tempo, aquela infiltração começa a atingir a parte interna. Começa a soltar o reboco, começa a cair o teto, começa a manchar a pintura. Então, aquilo que hoje é apenas um problema externo, amanhã pode causar danos no interior. Então, nós precisamos entender o seguinte: o mais importante, o mais virtuoso nosso, não está aqui na aparência, está naquilo que nós oferecemos às pessoas que saem do nosso interior. Até porque um corpo humano, ele nasce perfeitinho, na maioria das vezes. É lógico que alguns recém-nascidos nascem com deficiência, mas ele nasce com toda a perfeição. Quando vai crescendo, vai ficando mais bonito ainda, vai ficando mais bonito, mais bonito, mais bonito. E quando chega num determinado ponto, começa a ver o declínio da aparência, né? Mas vai chegando a velhice, vai chegando as rugas, aquela coisa toda. Mas uma pessoa que tem compromisso com Deus e que tem a presença de Deus na vida dele, seja com 20, com 30, com 40, com 50, com 80, o exterior pode até estar já meio derrubado, caído, com a aparência, né, bastante danificada, mas o interior estando preservado é o que importa. Ali vai haver a presença e a utilização de Deus daquele ambiente para fazer acontecer bênçãos e milagres na vida de outras pessoas, né? O próprio Jesus, ele, em Mateus, me fugiu a memória aqui, o versículo e o capítulo, que ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Eu pego aqui uma referência em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vou ler ela rápida. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito habita em mim, se o Espírito de Deus habita em mim, eu tenho a mente de Cristo. Logo, tendo a mente de Cristo, eu vou proferir palavras de bênção, vou ter atitude de bênção, tudo que eu colocar a mão vai prosperar, e assim sucessivamente vai acontecendo na nossa vida. Que bom, e vamos chegando aqui já ao término, no último tópico, falando sobre a morada do Altíssimo. Nós já deixamos bastante enfatizado a respeito disso, mas a gente sabe que todo aquele que se disponibiliza a servir a Deus, ele se torna morada de Deus, né? Então aqui nós estamos fazendo alusão ao tabernáculo, mas ao mesmo tempo também é uma comparação que vem para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida no dia a dia, para o nosso corpo físico. Cada um daqueles que querem de verdade alcançar a salvação e ter a presença de Deus na sua vida, você não precisa e nem deve ficar olhando para o seu irmão, achando que o seu irmão sendo usado por Deus, você vai estar justificado. Não, a experiência tem que ser sua. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Ah, mas o meu pai é muito espiritual, ele serve a Deus, ele ora, ele jejua, ele consagra. Eu acho que isso já é o suficiente para mim. Negativo. É cada um fazendo a sua parte. Você é um templo exclusivo de Deus, e aquilo que está disponibilizado para você, a sua porção, ninguém vai pegar de você. Você tem que aproveitar e fazer uso dessa porção, porque tem muitas pessoas achando que vão de carona, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, e um monte de coisa, aí tem muitas pessoas dizendo assim: ah, só de eu assistir o culto pela televisão já estou me sentindo melhor. Mas sentindo melhor como? Você já resolveu ter uma decisão, se aceitar Jesus e ter a sua experiência com Cristo. Você está achando que em assistir um culto na televisão já é o suficiente para você ser justificado? Não, você tem que ter a sua própria experiência, tem que viver a sua vida com Cristo. O que a palavra de Deus diz? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, não é a experiência do seu pai que vai justificar, vai até servir para você ter um pouco mais de temor e seguir a Cristo, mas não é a experiência da sua mãe, do seu pastor. Não, porque eu vou à igreja hoje, que eu vou pedir o pastor para orar pela minha vida, porque eu vou ter minha semana toda protegida e guardada. Se você não tiver o compromisso com Deus, vem aqui para a igreja, pede oração, tem as mãos daqueles que servem a Deus impostas sobre a sua cabeça,
e sai daqui, vai lá para a boca de fumo, dá um cano na boca de fumo, ver se vai resolver alguma coisa. Tu vai ser abatido lá por causa dessa atitude. Então, receber oração, estar fazendo parte de um grupo de pessoas que estão orando, isso não quer dizer que você está justificado, está resolvendo sua situação, não. Tu tem que ter um compromisso com Deus particular. Isso vai te proteger, te guardar e vai te livrar da ira futura, não é? É verdade. A decisão, ela é algo muito importante para aquele que está no mundo. E a gente tem exemplos em Eclesiastes mesmo, a gente vê quando a palavra diz: a ímpio que sucede como justo e a justo que sucede como ímpio. Digo, porém, que isso é vaidade. Ou você é santo, ou você não é. Ou você confia que Deus é Salvador e faz aquilo que Ele manda fazer, ou não. Somente ser ouvinte, participante, não vai surtir efeito algum, não é verdade? Com certeza, que a gente vê muitas pessoas dizendo: só de eu assistir o culto eu me senti mais leve, né? Mas em que isso impactou na sua vida? Você mudou de atitude, mudou de rumo? Deu uma moldada no seu caráter? Você resolveu verdadeiramente seguir a Cristo? Porque se não foi isso que aconteceu, você está todos os dias querendo tapar o sol com a peneira, né? Esse é um efeito que a palavra traz, não é verdade? A palavra por si só, ela já traz leveza, porque é algo puro de Deus, genuíno. Então ela traz uma pureza muito grande. A pedra principal, que é Cristo, foi feita para isso. Mas se você somente ser ouvinte, não vai surtir efeito algum, né? Com certeza. Então, para concluir, o que nós queremos falar para você, o que nós trouxemos aqui para você nesta manhã é que cada um deve ter um compromisso particular com Deus. Cada um de nós somos Igreja de Cristo em particular, né? E nos reunimos no coletivo porque isso faz parte da comunhão que é em Cristo Jesus e Ele nos pede que isso seja feito. Mas não quer dizer que isso seja o suficiente para nos tornar Igreja de Cristo. Para nós verdadeiramente sermos Igreja de Cristo, temos que ter um compromisso particular, ter o nosso interior purificado por Ele e Ele está habitando em nós. Que nesta oportunidade nós possamos de verdade ter tido a capacidade de lhe passar aquilo que você precisava ouvir a respeito de querer ser Igreja de Cristo ou de você que já é Igreja de Cristo. Tenha sua vida edificada em Cristo, procure o estudo da palavra, procure buscar o conhecimento, né? Porque é uma coisa muito importante para aqueles que servem a Cristo, porque uma coisa é você defender uma causa e outra coisa é você defender uma causa com conhecimento, né? Por quê? Porque todo mundo, se olhar para um episódio que acontece na vida cotidiana das pessoas, vai dizer assim: não, fulano tem razão, fulano tem razão. Mas quando chega diante da lei, eu posso achar que o fulano tem razão, posso ser o melhor amigo dele, mas diante da lei eu tenho que ser advogado para defender ele. Se eu não for advogado, não consigo defender ele. Então eu tenho que adquirir conhecimento. E hoje aqueles que servem a Cristo precisam adquirir conhecimento, porque a própria palavra de Deus, se não me engano, acho que é lá em Joel, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tiver a busca constante pelo conhecimento, você vai ser abatido sempre por aqueles que querem te derrubar. A palavra de Deus, ela foi gerada para criar intimidade. Nós temos que gerar intimidade com o tal. Se eu conheço a palavra, mas não me gerou intimidade, não surte efeito algum. Eu tenho que ter intimidade com Cristo, tenho que saber quem Ele é. Para mim saber quem Ele é, eu tenho que examinar as Escrituras, porque é nela que eu vou ter conhecimento e base para saber o que estou fazendo. E dali por diante, eu vou entender quem é aquele para o qual eu estou defendendo aquela causa. Glória a Deus. Então, estamos aqui chegando ao término de mais uma escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Quero aqui agradecer de coração ao presbítero Fábio, que tem se disponibilizado para nos ajudar nesta peleja aí. E fazer também uma homenagem muito justa, né, através do presbítero Fábio, a todos os profissionais da saúde, que ele é um dos profissionais da saúde que tem atuado nesta área. Inclusive, presbítero Fábio, gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais dessa área que têm sofrido tanto, alguns já têm pagado com a própria vida para trazer a cura, né, e a recuperação para aqueles que tanto necessitam. Dê uma breve mensagem aí para os nossos amigos e irmãos que têm atuado nessa. Pegou até de surpresa aqui, mas vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é aquele que nos guarda, nos protege, nos fortalece diante desse momento delicado, difícil que nós vivemos, onde nós vemos a classe, né, de frente aí para fazer todo esse movimento, cuidando de pessoas que não é fácil, né? São pessoas e nós cuidamos daquilo que nós também somos, né?
E Deus é aquele que nos sustenta. Quero te dizer que em meio às dificuldades, em meio a momentos difíceis, o Espírito Santo é aquele que te capacita, é aquele que te orienta, é aquele que te dá força. Mesmo quando você estiver sem força, vai para o seu cantinho, ore, converse com o Senhor, porque Ele que vai te orientar qual o caminho, qual o trajeto deve se tomar. Não é fácil, eu quero te dizer que esse momento vai passar, é só um momento, mas Deus nunca perde o controle de nada. Tudo está no controle das suas mãos. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem usado as suas mãos, te dado sabedoria, seja médico, enfermeiro, técnico. Deus é aquele que te sustenta. Não perca o ânimo, mas eu te digo, como Josué 1:8, tem ânimo porque você vai conseguir conquistar a sua vitória. Glória a Deus. Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos os amigos e irmãos que têm compartilhado conosco desta EBD online. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe de verdade. Hoje, a partir das 17 horas, estaremos de volta aqui com o nosso culto online. Deus abençoe sua vida, Deus te dê um ótimo domingo. Deus abençoe também a vida do nosso pastor presidente, que está lá em processo de recuperação. Que Deus possa dar a ele saúde, a sua esposa, toda a sua família, e que nós possamos romper mais esta batalha em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua bondade para com cada um de nós. Obrigado por esse dia que tivemos a oportunidade de amanhecer e de ver a luz do sol raiando sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada um dos irmãos que nos prestigiaram com a sua audiência nesta transmissão. Obrigado pelos teus filhos que têm compartilhado esse trabalho com seus amigos nas páginas pessoais de seus Facebooks. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe esta casa para que seja uma casa próspera e que possa alcançar muitas vidas, Senhor, através desse instrumento de trabalho que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos por tudo, ó Pai, e te louvamos no nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Obrigado a todos em nome de Jesus.